Bom, galera, estamos de volta. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui o nosso trovadorismo, nosso conteúdo de literatura. Deixa eu voltar aqui lá para o começo para a gente pegar novamente o fio da meada. Então, essa é a Cantiga da Guarvaia, é o texto mais antigo que se tem em língua portuguesa, certo? Vamos estudar um pouco aqui do contexto histórico, que foi aqui que nós paramos na última aula, né? A gente leu isso daqui e paramos no contexto histórico. Nós vimos também uma informação importante, isso daqui, ó, o trovadorismo, embora o trovadorismo tenha surgido na região da Provença, né, no sul da França, ele se espalhou por outros países da Europa. Quando você observa o mapa mundi lá na Europa, mais ou menos assim, né, mais ou menos, né, aqui como se fosse aqui a Itália, né, aquela bola, que é o mar Mediterrâneo, aqui embaixo está a África. E aqui nessa parte que sobe, né? A Inglaterra está aqui fora do continente. Essa parte aqui, galera, ó, que desce aqui rumo da África, é chamada de Península Ibérica. Vocês estudaram isso aqui na aula de geografia, né? Península. Península Ibérica. O que é uma península? Aí o conteúdo aí das aulas de geografia. Península significa quase uma ilha, né? Península Ibérica. Por que é chamada de Península Ibérica? Porque eram habitados por povos chamados ibéricos. Península Ibérica, né? Península Ibérica. Lá nos primórdios eram os ibéricos que moravam ali. Península, né? Ou seja, quase. Peni significa quase. Quase uma ilha. Insulae é ilha em latim. Então, pene é quase, ínsula, ilha. Então, quase uma ilha. Veja aqui qual é o conceito que a gente tem de ilha. É uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Aqui eu tenho o mar Mediterrâneo, aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Então, ela como é que diz? Ela é rodeada por água por quase todos os lados. Então, é quase uma ilha, mas não é. Então, aqui na Península Ibérica, que fica no sul da Europa, nós temos dois países aqui. Bem aqui nós temos um país pequeno, que é Portugal. Portugal é pequeno, é um paísinho pequeno, mais ou menos aí, se eu não me engano, do tamanho do estado de Pernambuco. Então, Portugal, que é Portugal, ó. E esse outro país imenso aqui é a Espanha. A Espanha que nessa época, quando Portugal surge, eram 4 reinos, né? Não, era o reino de Leão, Galiza, Castélia e Galiza, né? A Espanha. Bom, então aqui aqui em cima, subindo a Espanha, você sobe aqui na Espanha, aqui para cima, logo o próximo país que vai ter acima da Espanha é a França. Aqui vai ter a França, certo? E aqui no sul da França, aqui no sul da França tem a região chamada de Provença, é a região de Provença, certo? Aqui é a Provença, uma região culturalmente muito avançada nessa época, no século XII. E é aqui na região da Provença que surge as cantigas de amor, que eram as composições poéticas que eram acompanhadas por instrumento musical. E aqui da região da Provença, essas cantigas vão se espalhar por todo o mundo, inclusive aqui para a Espanha, da Espanha para Portugal. É isso que a gente lê aqui, ó, quando a gente lê. Embora o trovadorismo tenha surgido na região da Provença, sul da França, ele se espalhou por outros países, pois os trovadores provençais eram considerados os melhores da época e seu estilo foi imitado em toda parte. Então, os caras aqui da Provença eram os caras das cantigas de amor, ou eram os verdadeiros, digamos assim, tocadores da época. Se a gente fosse comparar com o Brasil de um tempo atrás, aí vamos dizer que eles eram os Zezé de Camargo e Luciano da vida, né? Os caras que faziam sucesso na região deles, que dali se espalhava pelas outras regiões, beleza? Bom, vamos então para cá. Ó, o trovadorismo teve seu declínio no século XIV. 14, você já sabe, 1300, né? Depois de Cristo, século XIV, teve o seu declínio. Foi quando começou a se declinar para finalizar o período e começar outra coisa diferente do trovadorismo que a gente vai estudar.
nas próximas aulas. Quando começou outro movimento segundo a época medieval, que é o humanismo. A gente vai estudar o humanismo, que... deixa para lá, deixa o humanismo lá, depois a gente entra nele, senão não vai dar tempo aqui. Bom, contexto histórico do trovadorismo. É sobre isso aqui que eu quero falar nesse vídeo, o contexto histórico do trovadorismo. O que acontecia no mundo europeu nessa época? Esse é o contexto histórico. Vocês lembram lá no começo, as primeiras aulas nossas, a gente viu que os estilos de épocas são também chamados de períodos, né, de época. Eles marcam um período histórico. Estilos de época, escola literária, né, é a mesma coisa. Então, dentro de cada período histórico, nós teremos determinados conceitos de o que é estético, do que é artisticamente aceito, né? As ideologias, as ideias do belo, do bem, do mal. Então tudo isso vai influenciar na produção literária. Então é por isso que quando a gente estuda um período da literatura, uma escola literária, o trovadorismo é uma escola literária, a gente precisa fazer o contexto histórico para saber o que pensava o homem naquela época. Vamos ler aqui o parágrafozinho, diz o seguinte: o trovadorismo teve origem no continente europeu durante a Idade Média e logo um longo período da história que esteve marcado pela sociedade religiosa, né? Isso aqui nós vimos, né? Já expliquei muito para vocês. Sociedade religiosa. A Igreja Católica dominava o cenário artístico-cultural daquela época, né? Católica, universal. Então a Igreja Católica era quem dominava o pensamento do homem, porque um rei não poderia governar se não tivesse a bênção do Papa. Se o Papa não abençoasse, não desse a bênção para aquele rei entronado ou que conquistou aquele trono, ele não conseguiria reinar ali. Nele, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa, nos costumes, no conhecimento, tudo era influenciado pela Igreja durante a Idade Média. E é nesse cenário dominado pela cultura católica, pela a cultura medieval, que surge o trovadorismo, beleza? Nesse contexto, o teocentrismo, que é Deus no centro, né? O teocentrismo é uma das características. Marque isso aqui aí na apostila de vocês. Teocentrismo. Deus no centro do mundo. Prevalecia, né? Essa ideia de teocentrismo prevalecia. Cujo homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. Então, muita gente quer trazer isso aqui de volta, o pensamento medieval, né? O Deus no centro, o homem com um valor secundário e os valores cristãos sendo sobrepostos sobre os demais. Porque eu pelo menos, né, não sou contra o cristianismo, nem qualquer religião. Na verdade, eu não tenho religião, eu sou ateu até, sou ateu. Mas eu acho que hoje não cabe mais você querer impor uma religião como sendo melhor e mais certa do que outra, né? Todas as religiões devem ter seu espaço na sociedade. Aliás, a Constituição garante isso, né? A liberdade de cultos religiosos, né? Todo mundo é livre para cultuar o Deus da forma como ela concebe. Mas nessa época que não. Se não fosse católico, você ia para a fogueira. Se você negasse a fé católica, você seria morto, você ia ser queimado no fogo, né, na fornalha, lá como na fogueira, como se fosse um bruxo ou uma bruxa. Dessa maneira, a igreja medieval era a instituição social mais importante, a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores. Então a igreja medieval é que era o centro de onde irradiava toda a cultura daquela época, todo o pensamento de toda a fé cristã. Era ela que ditava os valores, influenciando diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Então, todos os valores sociais e culturais daquela época vinham do pensamento católico. Daí nós vamos ter a ideia de um soberano. Vai ter aqui um rei, que é soberano, e abaixo desse rei e da família desse rei vão estar quem? Os súditos, que são inferiores a esse rei, né? O povo, que é servo, e o povo deve homenagear o rei, porque, segundo o pensamento católico cristão, o rei é um representante de Deus aqui na terra.
Porque quando Paulo escreve, ele diz o seguinte, que nenhum poder é dado ao homem se não vier de Deus, e que o servo deve servir bem ao seu senhor. Porque quando um servo desobedece ao seu senhor, é como se ele estivesse desobedecendo o próprio Deus, né? Então tem aqui o Senhor, o Rei, que é o soberano, que vai ser chamado aqui o sucerano. E os nobres, que não é da família do rei, né? Os condes, os duques, os barões, os viscondes, né? Quem está abaixo do rei são os suceranos, mas também de linhagem nobre. Aliás, desculpa, sucerano não, os vassalos. São vassalos. Então, e quem está abaixo dos vassalos do rei são quem? Os servos e os escravos. Tem uma diferença entre servo e escravo. O servo, ele não tinha um dono. No entanto, ele não era livre para ir para onde ele quisesse. Ele tinha lealdade a um vassalo do rei, que geralmente era um duque, era um barão, dono de muitas terras, né? Então, o servo, ele recebia determinado espaço de terra para ele trabalhar, mas produzir para o seu senhor, que era dono daquelas terras. E aquele senhor dele era um vassalo do rei, que era o representante de Deus aqui na terra. Então, a sociedade de estratos sociais. Quem estava abaixo aqui eram servos, e abaixo dos servos tinha os escravos, né? Escravos nessa época aqui não era pela cor da pele não, mas era por dívida. A pessoa não tinha condição de pagar uma dívida, ou a pessoa foi prisioneiro de guerra, era um escravo. Tanto fazia ser branco ou negro, isso não importava a cor da pele, tá bom? Então, a sociedade católica cristã, esse é o contexto histórico-cultural que vai surgir o trovadorismo. Assim, somente as pessoas da igreja sabiam ler. Olha, veja só isso aqui. Somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Só que estavam na igreja. Fora um ou outro príncipe, um ou outro nobre, né? Só as pessoas da igreja eram quem tinha um estudo, quem sabia ler e que tinha acesso à educação. Então, para quem conseguia entrar na igreja nessa época para servir como um padre, um monge, era um privilegiado. Se você não fosse de uma família nobre, o melhor caminho para você na Idade Média aqui era servir na igreja, certo? Então, essa estrutura social de um sucerano que está acima e os vassalos que estão abaixo vai se refletir na hora de compor as cantigas, porque o poeta vai assumir a posição de um vassalo e ele coloca a mulher como se fosse a sua rainha, né? A sucerana, a mulher é superiora e ele é um vassalo. Então, nessa poesia medieval, a gente vai ter o que a gente chama de poesia de vassalagem. É o homem prestando vassalagem à mulher, né? Esse ponto aí eu acho muito interessante, acho muito legal. Nesse período, o feudalismo era o sistema econômico, político e social que vigorava, baseado em feudos, grandes extensões de terras comandadas pelos nobres. A sociedade era rural e autossuficiente. Nele, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade da terra dava liberdade e poder. Ok? A propriedade da terra. Quem tivesse propriedade de terra tinha liberdade e tinha poder. Mas quem era que tinha? Só quem era o vassalo do rei, quem era cavaleiro, né? As pessoas que estavam inseridas na sociedade do estrato superior. Os servos e os escravos nunca poderiam ter essa seção social. Bom, então a gente vai finalizar aqui esse vídeo. Vamos já voltar no próximo vídeo para falar sobre as características do trovadorismo, tá bom? Então daqui a pouco a gente se vê novamente.